com oratória é mais do que ensinar alguns truques, alguns macetes, algumas fórmulas que a pessoa possa aplicar para falar bem. É muito mais do que isso. Eu entendo a oratória como o desenvolvimento de uma pessoa. Quando eu recebo um aluno, eu penso como eu posso desenvolver esse aluno para ele falar bem em público, para ele conseguir se expressar de uma maneira eficiente em público. Então é um desenvolvimento pessoal. É uma formação. Porque eu preciso considerar essa pessoa por inteiro. Porque o que vai se manifestar diante de um público não pode ser só um personagem, né? Só uma imagem ali. Não, é uma pessoa inteira que está se manifestando. Então eu tenho que preparar uma pessoa para ela falar em público. Para isso, eu preciso considerar a natureza dessa pessoa. Eu preciso considerar a sua realidade. E também preciso considerar a realidade da ciência da oratória. Eu preciso ver qual é a realidade disso tudo e levar tudo em consideração para que essa pessoa possa estar preparada para falar bem diante das outras pessoas. Quando eu dou meus cursos presenciais, eu não, por exemplo, eu não faço, sempre tem várias pessoas em classe, mas eu não dou aquelas aulas com exercícios iguais para todo mundo. Eu já fiz isso, mas logo eu percebi que eu precisava melhorar. Então hoje, numa aula, eu vou acompanhando cada aluno separadamente, com exercícios específicos, com um tratamento específico. Por quê? Porque eu preciso identificar quem é essa pessoa, quais são as suas dificuldades, qual é a sua característica, quais são suas características, qual é a sua forma de pensar, quais são seus defeitos, quais são seus vícios, quais são seus objetivos. Tudo isso eu tenho que ver. Então eu tenho que tratar essa pessoa de maneira individualizada. Eu preciso cuidar dessa pessoa e formar essa pessoa. Trabalhar em cima daquilo que ela tem para essa pessoa específica, do jeito dela, chegar a um ponto que ela consiga falar bem em público. É isso que eu levo em consideração. Num curso online, eu não consigo fazer esse acompanhamento personalizado. É impossível. É impossível. Nos moldes como nós fazemos, é impossível. Então eu tenho que seguir alguns pressupostos para que aquilo que eu passo para vocês considere isso e ajude o aluno a se desenvolver pessoalmente. E quais são esses pressupostos? Quais são esses princípios que eu considero nas minhas aulas de oratória? O primeiro é o seguinte: é saber que a oratória é mais do que falar bem. Então não estou ensinando a pessoa apenas a falar bem, a falar bonito. Eu estou ensinando a pessoa a conduzir bem um discurso, o que é diferente. Falar bem é uma coisa mais estética e mais imediata. Conduzir bem um discurso é algo mais amplo. É você saber manejar bem as ideias, as palavras, saber manejar bem a matéria para que o público entenda e aceite e adira aquilo que está sendo dito. Então é algo mais amplo do que apenas falar bem. Até porque as pessoas hoje em dia não esperam mais tanta pomposidade, tanta grandiloquência de quem fala em público. Já passamos dessa fase. Teve épocas que as pessoas consideravam bastante a parte estética. Hoje elas não estão mais considerando tanto a parte estética. O que importa mais hoje é a clareza, elas querem entender o que está sendo dito. E importa bastante também a sinceridade, a honestidade da pessoa que está falando. Claro, energia, tudo isso influencia. Mas as pessoas não esperam mais aquela grandiloquência. Isso elas não estão esperando mais. O que elas querem é realidade, sinceridade, verdade. Então é isso que nós temos que fazer. Temos que aprender a manejar bem as ideias para que elas sejam claras, para que elas sejam lógicas, para que as pessoas possam entender bem. Tá? O segundo princípio é: a oratória é uma atividade essencialmente humana. E eu preciso considerar isso. E quando eu entendo que a oratória é uma atividade essencialmente humana, eu entendo também que não é possível eu trabalhar como se houvesse pressupostos mecânicos, processos mecânicos que as pessoas pudessem seguir. Faça isso, mexa a mão de um jeito e vai funcionar, olhe de certa maneira e vai causar determinado tipo de impacto. Essas coisas a gente sabe, mas elas não são exatas, porque nós estamos falando de pessoas falando com pessoas.
Quando nós falamos de pessoas falando com pessoas, é mais do que aquela transmissão fria de conteúdos e de ideias. É uma comunicação total. É um ser humano total falando com seres humanos totais. Para usar a expressão do Perelman, é alma falando com almas. É um contato entre almas. E quando almas entram em contato, não são apenas palavras que elas ouvem, não são apenas gestos que elas veem, mas é todo um conjunto disso e de outras coisas invisíveis. Para usar um termo usado muito no religioso, no meio religioso, mas aqui na minha perspectiva não é religiosa. Mas as pessoas leem o espírito, é um contato espiritual, não no sentido religioso. Um contato espiritual quer dizer a pessoa inteira, ela se comunica com a outra, com as outras. Então não adianta você querer caminhos lógicos, exatos, infalíveis. Isso não existe na oratória. São seres humanos falando com seres humanos. E isso dá margem para todo tipo de comunicação, todo tipo de forma, todo tipo de interpretação. Então, eu preciso levar em consideração isso para ensiná-los. E vocês precisam levar isso em consideração para aprenderem, para desenvolverem bem a oratória de vocês. O terceiro pressuposto é que a expressão é resultado de uma formação. Isso eu já falei. Aquilo que nós falamos, a forma como nós falamos, tudo aquilo que nós mostramos diante das pessoas, aquilo que é visível, é só a pontinha final, a ponta do iceberg. Há toda uma formação por trás daquilo. Há toda uma preparação, aprendizados, formas de pensar, caminhos racionais que você adquire e que vão se manifestar de determinada maneira lá no final. Então, não basta eu treinar o orador. Vamos treinar. Não é só treinar. Treinar é importantíssimo, mas eu preciso mais do que treinar. Eu preciso formar. Eu preciso ensinar a pessoa a se comunicar. Fazer ela introjetar isso nela. Não apenas repetir algumas coisas. Porque é uma arte essencialmente humana. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Não é só treinar. Treinar é parte do exercício. Mas eu preciso formar, ensinar. O quarto pressuposto para desenvolver o orador é o seguinte. É considerar que cada pessoa é única. Cada orador é único. Cada pessoa é uma irrepetível. Eu gosto de usar essa expressão, irrepetível. Ninguém é igual a você. Ninguém pensa como você. Ninguém fala como você. Ninguém se mexe como você. Ninguém raciocina como você. Ninguém tem a sua voz exatamente igual a sua. Ninguém tem a sua cara. Ninguém tem seu corpo. Ninguém é igual. É incrível. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. É lindo. Eu já tive mais de 600 alunos. Estou em 2019. Dou aula desde 2010. Nesses anos todos, mais de 600 alunos. E nunca eu tive um aluno igual ao outro. Nunca. E nunca vou ter. Porque os seres humanos são únicos. Cada pessoa é única. E eu preciso considerar isso na oratória. Então, não há modelos fixos. A pessoa tem que ir descobrindo suas características e desenvolvendo as suas características, e eu como professor tenho que ajudá-la nesse ponto. A fazê-la se descobrir como pessoa e propiciar um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento personalizado desse orador. Tá entendendo? Então, não adianta ficar imitando o outro, imitando o palestrante bambambam. Se você imitar, você vai ser só uma caricatura, porque ele é único. E você é único, você tem que fazer do seu jeito. Descobrir como fazer que o seu jeito floresça e apareça e amplifique, mas o seu jeito. Isso é um pressuposto básico que eu considero e não abro mão. E por fim, o último pressuposto, o quinto e último pressuposto, é que só se expressa bem quem pensa bem. Não adianta você querer falar bonito e se mexer e tal, se você não aprender a pensar.
se você não aprender a raciocinar, se você não aprender a manejar bem as ideias, a saber usá-las, a saber como colocá-las, a saber o que quando não colocá-las, tudo isso, você tem que aprender a pensar. Então isso faz parte da minha perspectiva como oratória. Ensinar as pessoas também a pensar, porque sem isso não se faz um bom orador. Portanto, para que você entenda, eu vou repetir. Oratória é um desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Não é uma matéria que se aprende e se decora. Não, é uma formação humana. Você está se formando como pessoa para se tornar um orador, para se tornar alguém que fala bem, maneja bem as ideias e consegue transmiti-las com eficiência.